Meu, que filme pirado, o que é isso? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai aí de filmes e séries, mas antes de continuar, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, também aí, por favor, já dá um like no vídeo e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de também ouvir a gente lá no podcast no Spotify. Compartilhe o canal e também, por favor, escreva os seus comentários, ainda mais hoje aí que a gente vai tratar, né, nesse quadro aqui de filmes e séries, de um filme muito louco aí, como vocês já vão ver, chamado As Vozes. Mas antes de continuar aí, é bom lembrar que esse filme e essa série estão disponíveis aí na plataforma Netflix, lembra? Uma plataforma de streaming, então, de filmes e séries, uma coisa revolucionária para alguns, talvez, aí da old school, das antigas, como eu, que venho ainda da época da videolocadora. Eu não tô nem falando da videolocadora em DVD, não, tô falando da videolocadora lá de vídeo, né, de fita, de videocassete, que você ficava esperando aí chegar uma cópia lá do filme, de repente, né? Você ficava de prontidão, tinha gente que esperava, às vezes, 10 minutos faltando para fechar a locadora lá para entregar o filme, você ficava lá praticamente como se fosse acampado. Pô, rolava até o lance lá de você pagar multa, né? Pra você não devolver a fita rebobinada. Coisa que na época do DVD não tinha mais fazer, é claro, mas que, né, representa uma grande evolução no acesso aí, é claro, à cultura, né? Mas eu não sei você, às vezes eu passo mais tempo aí procurando filme do que necessariamente aí assistindo mesmo, se for ver. Tô zoando, é claro, mas é importante pra você que, assim como eu, tem dificuldade de repente, esse aqui eu já vi, esse aqui eu não sei se é bom, aí não sei o que lá. Para você, então, duas dicas hoje, né? Uma de filme e uma de um documentário, uma série aí. Então a gente vai com As Vozes, um filme muito louco, que eu espero que vocês aí, né, também coloquem os seus comentários aí no canal depois. E o outro aí que é um documentário chamado Guerras do Brasil.doc, para você também dar uma estudadinha aí de história do Brasil, complementando então as aulas lá, né, do Prof. Elvis História em Casa. Lembrando, a gente começa a falar do filme As Vozes, que é um filme bem pirado, bem chapado aí, que é um filme que na verdade mostra a história de Jerry, né, que é um cara que trabalha lá numa fábrica de banheiras e que acaba aí matando uma companheira lá de trabalho por quem ele era apaixonado, e aí tem a história de que ele também ouve as vozes do cachorro e do gato dele. Uma história bem pirada aí, que eu gostaria que você entrasse em contato e depois me dê as impressões aí do que você, né, achou dessa história muito louca aí. Mas lembrando que essa história vem lá da cabeça da autora Mary Jane Satrap, muito aí relevante, ainda mais se você já ouviu falar de uma história em quadrinhos ou de um livro chamado Persepolis, né, de Mary Jane Satrap, que também aí já virou filme, virou animação. Persepolis, que trata aí da história pessoal também de Marjane Satrap, no momento lá da Revolução Xiita, né, da Revolução Islâmica no Irã, em 1979, então na passagem lá de um governo mais liberal para um governo então mais rígido em termos fundamentalistas islâmicos, que vai então aos poucos limitando a situação, né, não só individual, mas da mulher também, em termos de vestimentos, de comportamento, de acesso ao conhecimento, por exemplo. E esse filme aí, As Vozes, então, que vem da cabeça da Marjane Satrap, que também é interessante a gente fazer algumas associações históricas, né? O Irã aí, que o Planalto do Irã, foi também já palco de uma grande civilização, né, de um grande império, que foi o Império Persa, lá na Antiguidade Oriental. Por sinal, algumas referências a gente poderia puxar aqui, que Persépolis era o nome de uma das capitais do Império Persa lá na época de Dario I. Ou do Xerxes também, você lembra lá do 300, as guerras médicas e tal. Persépolis, Susa, Passárgada eram capitais aí do Império Persa. E também o nome ali, Satrap, né? Tem a questão lá do Dario I, imperador, ter dividido o império em várias regiões administrativas, chamadas satrápias, governadas por um governante lá chamado sátrapa. Então olha que coisa, dá pra você puxar algumas referências interessantes aí já, hein? Mas nesse filme muito louco aí, você tem então a história do Jerry, que sem querer mata aí, né, essa companheira então de trabalho por quem ele era apaixonado. E antes você continua e fala, nossa professor, mas você tá dando spoiler do filme? Na verdade não, porque isso até aparece, né, no próprio aí, né, sinopse que a Netflix põe. Então não é um spoiler de nenhum jeito, mas só um instante aqui que... Ai, Ryan. Muito gostoso, hein, peraí. Gostei, muito legal, muito gostoso. Isso aí, né? Então tá essa história de que, pô, tá aí já na sinopse do filme, então não tem como escapar.
Mas é muito interessante então esse filme porque ele apresenta essa ideia de que o Jerry, ele então, sem querer, e aí eu gostaria que você respondesse o que você achou. Todas as mortes do filme foram sem querer? Gostaria que você compartilhasse e também compartilhasse. E aí, você fica com dó dele? Porque quando eu assisti assim, eu fiquei meio, mas, pô, situações esquisitas do cara e tal também. E aí, essa coisa que às vezes você fala que você se simpatizou com o psicopata, é porque você é psicopata também. Eu não sei, mas tomar cuidado, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Porque ele é um filme que desperta alguns sentimentos interessantes, como também, de repente, essas, né, situações se coloca, né, do que você deve fazer na sua vida em termos de agir, se agir segundo, né, de repente, a sua vontade, ou segundo, de repente, aí, as limitações morais, religiosas que são colocadas. Até muito interessante essa história dele ouvir aí os animais, né? No caso, ele ouvir o gato e ouvir o cachorro, e essa coisa de que os animais trazem também quando falam, né, com ele, essas relações que a gente vê às vezes com os animais, de achar que o cachorro é sempre aquele bom amigo, comportadinho, e o gato aí meio irônico, que vê né, a gente como com aquele ar superior assim, eles olham pra gente como se fossem eles os nossos donos, digamos assim, né, ou eles que possuíssem a gente. Então essa ideia aí de você ficar esperto nessa relação que aparece entre esses personagens, a fala desses personagens, e até também aí um contexto freudiano, de repente o gato aí que fala para ele seguir as suas vontades, seria meio que o id ali, de que o nosso cachorro seria então essa ideia do superego, de meio que fazendo com que ele devesse obedecer às regras, às morais, às regras religiosas, sei lá, que, né, pautam a sociedade. Então tem essa coisa aí também, né, desse diálogo e até algumas coisas do gato, tipo, meu, você é o que você é e pronto. Então, tem algumas discussões interessantes aí que aparecem, né? Se você não teria que agir conforme seus pensamentos. Uma coisa também que eu achei bem interessante do filme é essa coisa de se colocar de que a gente sempre tá vendo o filme sob a ótica dele. Até tem um momento lá que tudo tá lindo e maravilhoso e tal, só que de repente, né, que a gente tá vendo sob a ótica dele, só que de repente quando ele consegue ver sob a ótica dos outros, né, isso já é uma outra situação. Então, também acho interessante você de repente discutir até onde ali o que a gente está assistindo é o que ele está vendo, é o que ele está criando de narrativa ali, mesmo até depois da morte dele, como a gente vai ver aí, se você não assistiu ao filme ainda, e essa coisa também, né, se de repente, né, e aí estamos dando uma viajada, mas se no caso dele aqui ele não estava vendo tudo a vida sob, né, um filtro aí que para ele, né, tudo que ele fazia de errado não era tão errado assim, ou não estava tão feio do jeito que ele, né, apresentava, o que apresentava-se, né, na realidade. Então é muito interessante também, né, essa questão do como nós vemos a vida, se de repente, né, a vida, a felicidade que a vida pode nos trazer, se não depende também da gente ver a vida mais feliz. Né, essa coisa meio poliana, talvez, meio, né, propaganda de margarina, sei lá, né? Mas essa ideia também acho interessante depois, quando você assistir o filme, né, a cena final lá, o que acontece, é claro que eu não vou dar spoiler, que você vai assistir, e aí também essa relação com religião, né, de repente a visão aí, né, do que pode acontecer depois que a gente, sei lá, morre, por aí vai. Mas muito interessante, se tiver a oportunidade, entre em contato com as vozes e, é claro, né, falando de bichinhos aí, quem nunca falou com um bichinho? Eu direto falo com a Dona Maria II, a louca, Dona Maria tá aqui tirando uma fotinha, agora tá dormindo enquanto eu tô gravando aqui, né, mas Dona Maria lindinha aí, tem hora que eu, né, falo com ela assim, eu acho que ela tá respondendo, porque ela dá umas roncadinhas e tal, e a Dona Maria que já visitou até Floripa também já, foi pegar um solzinho lá no sul, em Floripa, quando fomos lá, eu, a Sofia e a Dona Maria II louca. Mas lembre que também temos aqui, né, um importante documentário muito relevante, se tiver a oportunidade de entrar em contato, chamado guerrasdobrasil.doc na Netflix. É um documentário muito interessante, né, uma temporada aí, esse aqui eu parei, se eu não me engano, ó, temporada 1, episódio 4, sobre a Revolução de 1930. Né? Então vale muito a pena para você complementar as videoaulas com o Prof. Elvis no História em Casa, também, né, com esse documentário sobre guerras do Brasil aí, então, né, as revoluções, vários episódios da história do Brasil, né, através aí, são episódios curtos, interessantes e que tratam aí também, né, de não só intelectuais aí, mas até, né, de elementos, digamos aí, que participaram de alguns episódios, né, no sentido de contemporaneidade, principalmente no episódio que mais ao final, né, que também fala sobre, né, criminalidade atual, mas
um contexto aí muito interessante, a chegada dos europeus, né, o próprio contexto lá de Palmares, Guerra do Paraguai, Revolução de 1930. Então vale muito a pena aí Netflix, então não só, né, na diversão, digamos, para você aí, né, esquecer sobre a vida, mas também boas produções também, ótimas produções para também enriquecer aí o nosso conhecimento, né, histórico, o nosso conhecimento social aí, econômico e por aí vai da, né, humanidade da história. E é isso aí, espero que você tenha gostado aí de mais esse vídeo e de novo, é claro, se você ainda, né, não ativou o sininho aí, não se inscreveu no canal, também ainda não deu o like no vídeo, não seguiu a gente no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir a gente no podcast, no nosso Spotify, tá fazendo o quê? Tá perdendo tempo, hein? Não esquece então de seguir a gente lá. E eu quero ver o que você achou do filme As Vozes, então depois não esquece de deixar o seu comentário aí no canal. Valeu, gente, até o próximo vídeo, né? Filmes e séries, então aqui no História em Casa com o Prof. Elvis. Até mais!